Como prometido, hoje eu vou estar aqui fazendo a segunda parte que eu fiquei devendo lá do vídeo sobre o Napoleão. Se você ainda não viu a primeira parte desse vídeo aqui, eu sugiro que você volte para o vídeo anterior, assiste lá, e aí sim você pode continuar nesse vídeo aqui para poder se situar melhor na história, né? Para quem não lembra, eu não consegui resumir a vida de Napoleão a um ponto que coubesse em um vídeo de 6 minutos. A propósito, na verdade seria impossível fazer isso sem deixar escapar algumas informações relevantes. Napoleão foi um dos personagens mais expressivos da história. Não se pode negar que ele foi um grande estrategista de guerra. Alavancou a França especialmente no poderio militar, enquanto ele estava no posto de imperador, né? Alguns enxergam nele a figura de um vilão, já outros tratam ele como um herói para o povo francês. Quanto à minha visão, a visão conservadora, é lógico que ele foi um revolucionário. Como eu já disse no vídeo anterior, ele apoiava os jacobinos, que era a ala mais radical no âmbito da Revolução Francesa. Mas é daquele jeito, né? Na época em que ele viveu, não tinha sido ainda bem definido os parâmetros políticos que nós temos hoje em dia. Ele talvez não tenha sido tão desonesto quanto foi Hitler, Stalin e Mao Tse-tung da China, por exemplo, mas ao mesmo tempo o baixinho não era flor que se cheirasse também. Aí só me resta manter a neutralidade. No último vídeo eu parei na parte em que ele se torna o imperador da França através de um plebiscito. Então vamos partir daí. Se tornando o imperador, Napoleão agora é o líder supremo da nação francesa. Mas como já foi dito, isso só ocorreu porque os franceses, em sua maioria, apoiavam a ideia de que Napoleão virasse o governante da França. A era napoleônica já tinha se iniciado através do consulado. Porém, Napoleão dividia o posto de cônsul com mais 2 pessoas. Portanto, a era napoleônica só foi ganhar esse ar efetivo mesmo após a coroação do agora Napoleão I como imperador em 1804. E de agora em diante a história começa a ficar interessante. Não só para a França, mas para a Europa inteira. E aqui eu tô falando da expansão territorial francesa sob o comando de Napoleão. Obviamente que o governo de Napoleão não se restringiu somente ao expansionismo e ao investimento no exército francês. Napoleão Bonaparte se projetou muito bem com políticas de redução da inflação na economia, desenvolvimento e fortalecimento da indústria francesa, protecionismo e estímulos ao consumo interno. Mas quando nós estamos falando de Napoleão, nós não podemos esquecer de falar das guerras napoleônicas e toda aquela conquista de novos territórios para a França. Nas mãos de Napoleão e através de batalhas, a França cresceu muito em questões territoriais. Com efeito, os ingleses, que de longa data tinham desavenças com os franceses, firmaram uma oposição a Napoleão e toda a sua política expansionista. A Rússia e a Áustria embarcaram nessa com os britânicos a fim de combater os franceses e seus aliados. E aqui nós temos o início das famosas guerras napoleônicas. Além de entrar em guerra com os ingleses, Napoleão propôs um bloqueio continental na tentativa de debilitar a Inglaterra. E nisso nós temos um episódio que influenciaria até mesmo o Brasil. Isso mesmo. Deixa eu explicar o passo a passo. Napoleão buscava o apoio de países europeus para impedir o comércio internacional britânico. Contudo, os franceses encontraram em Portugal uma certa resistência em fechar este acordo. Portugal era muito dependente deste comércio com a Inglaterra e a sua forte indústria, né? Com isso, Napoleão iniciou uma ofensiva contra os portugueses, o que obrigou a família real de Portugal a fazer as malas e se mudar para sua colônia na América, ou seja, o Brasil. Outro fato marcante das guerras napoleônicas, um evento que praticamente decretou a decadência de Napoleão, foi a sua tentativa de invasão à Rússia, que culminou num desastre para os franceses. Vou tentar explicar de uma forma breve. Em 1812, Napoleão empreendeu uma invasão à Rússia em pleno inverno. Um completo erro. Eu não sei se todos vocês sabem, mas o inverno russo é um dos invernos mais rigorosos do mundo, com temperaturas congelantes. Mesmo assim, Napoleão mandou cerca de 600 mil homens à Rússia na intenção de dominar o país com facilidade. Porém, os russos se utilizaram de uma tática conhecida como a Terra Queimada.
Tática essa que consiste basicamente em destruir todas as fazendas e moradias do seu próprio território, com o fim de não deixar nenhum suprimento e habitação para os invasores e ir recuando território adentro. Conforme o exército de Napoleão ia avançando, encontrava somente terras arrasadas, além, é claro, o fortíssimo frio que por si só fazia o serviço do exército russo. Em virtude disso, o exército de Napoleão foi facilmente derrotado. Isso marcou uma virada na história de Napoleão. Além da derrota na invasão da Rússia, o francês agora via a sua capital ser capturada pelos inimigos. O exército enfraquecido nada pôde fazer. E Napoleão foi obrigado a abdicar do posto de imperador e foi se exilar por um período na ilha de Elba em 1814. Já em 1815, ele volta ao poder da França por apenas 3 meses, até ser preso e mandado novamente para o exílio, só que dessa vez em uma ilha na costa da África, onde permaneceu até a data da sua morte, no ano de 1821. E é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. É óbvio que esse foi apenas um resumo da vida de Napoleão, mas eu acredito que deu para ter uma noção, nem que seja básica, de quem foi o cara, né? Então é naquele esquema: like no vídeo se gostou, se inscreve caso ainda não esteja inscrito, o link do meu perfil no Apoia-se tá aí na descrição para você que quer me ajudar nessa onda de levar cultura Brasil afora. Além disso, claro, caso você tenha alguma opinião, sugestão ou crítica a me fazer, o seu espaço é aí nos comentários. E como eu sempre costumo dizer no final dos vídeos, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.